E aí galera, beleza? Você está preparando para o Enem, quer aprender ondas? Ou está no terceiro ano e precisa aprender ondas? Ou simplesmente é um curioso e quer saber um pouco sobre ondas? Eu sou o professor Joséil e fique ligado nessa aula introdutória de ondas. Mas, antes disso, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Bora lá para o vídeo? Ondulatória é a área da física que estuda ondas e seus fenômenos ou a interação de onda com a matéria. Seja uma onda na água, uma onda na corda ou uma onda sonora, todas elas têm algo em comum: o transporte de energia. Então, definimos onda como qualquer processo periódico de transmissão de energia através de um meio de propagação, sem que exista transporte de matéria entre pontos desse meio. As ondas podem ser classificadas de acordo com sua natureza. Onda mecânica é um fenômeno ondulatório que exige e depende de um meio material para se propagar. Isso significa que nenhuma onda mecânica se propaga no vácuo. Na propagação de uma onda desse tipo, através de um meio material, as partículas desse meio vibram em torno de suas respectivas posições de equilíbrio e transmitem energia às partículas vizinhas, de maneira que a energia se propaga através do meio sem que haja transporte de partículas de um ponto a outro. Ondas em cordas, onda sonora ou onda na água são exemplos de ondas mecânicas. Já as ondas eletromagnéticas são formadas por campos elétricos e magnéticos que oscilam ortogonalmente entre si e também a direção de propagação da onda. Exemplos de ondas eletromagnéticas são o raio-x, infravermelho, ondas de rádio, etc. Um detalhe é que essas ondas eletromagnéticas não precisam de meio material para se propagar, logo, elas podem se propagar no vácuo. Em relação à direção de vibração das ondas, elas podem ser classificadas como onda transversal, que é o fenômeno ondulatório no qual as partículas do meio ou os campos elétrico e magnético oscilam, vibram, perpendicularmente à direção de propagação da onda, enquanto uma onda longitudinal, as partículas do meio vibram na mesma direção de propagação da onda, ou seja, oscilam paralelamente à direção de transmissão de energia. Com relação ao número de dimensões de uma onda, ela pode ser unidimensional, é a onda que se propaga apenas em uma direção do espaço, como uma onda na corda. Onda bidimensional é a onda que se propaga em duas dimensões do espaço, como uma onda na água. E a onda tridimensional, que é a onda que se propaga pelo espaço nas suas três dimensões, como, por exemplo, a onda sonora ou a onda eletromagnética. Tradicionalmente, fazemos uma análise sempre de uma onda com uma dimensão e transversal. Podemos, inclusive, transformar uma onda longitudinal em transversal de forma representativa apenas para verificar como se comporta a frequência, comprimento de onda, velocidade, etc. Por exemplo, no desenho, podemos observar algumas características das ondas. O ponto mais alto da onda chamamos de crista e o ponto mais baixo chamamos de vale. A distância entre dois pontos consecutivos, ou seja, uma onda inteira, por exemplo, do ponto A até o ponto B, chamamos de comprimento de onda, que é a distância percorrida pela onda durante uma oscilação. A distância do ponto médio até o ponto mais alto, que é a crista, chamamos de amplitude. Em ondas mecânicas, a amplitude está diretamente relacionada com a quantidade de energia que a onda transporta. Na resolução de exercícios, três grandezas são essenciais: período, frequência e velocidade. O período, T, de oscilação de uma onda é um intervalo de tempo gasto em uma oscilação completa do sistema. Qualquer fenômeno periódico, teremos essa grandeza período. A frequência, F da onda, é uma de suas grandezas mais importantes. Caracteriza o número de oscilações completas do sistema numa determinada unidade de tempo. A frequência da onda, inclusive, diferencia
os tipos de onda eletromagnéticas conhecidas no espectro, como, por exemplo, ondas de rádio, micro-ondas, luz visível, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio gama. Matematicamente, podemos escrever que a frequência é igual a 1 sobre o período. A unidade de medida de frequência no Sistema Internacional é o Hertz, que significa oscilações por segundo. Um detalhe importante é que, devido às grandes oscilações de ondas eletromagnéticas, normalmente utilizamos um prefixo de megahertz ou gigahertz. O megahertz representa 1 milhão de hertz, enquanto que o gigahertz representa 1 bilhão de hertz. Chegamos então na equação fundamental da ondulatória, que é a equação da velocidade. Essa equação pode ser definida fazendo simplesmente a distância sobre o tempo, mas vamos utilizá-la de forma direta. A velocidade v de propagação da onda caracteriza a rapidez com que a energia é transmitida pela onda e se propaga através do meio. Na equação, temos que a velocidade v é igual ao comprimento de onda lambda vezes a frequência da fonte, f. A unidade de medida no Sistema Internacional de qualquer velocidade é metros por segundo. Uma observação extremamente importante para a compreensão futura dos fenômenos das próximas aulas é entender que a velocidade de propagação da onda depende exclusivamente do meio. Essa velocidade muda quando ocorre o fenômeno de refração. Então, se não ocorrer mudança do meio, não pode ocorrer a mudança de velocidade. E a frequência da onda ela depende exclusivamente da fonte, com exceção para um efeito que chamamos de efeito Doppler, que é uma aparente mudança na frequência observada. Assim, quando algum fenômeno ocorre, muda-se o comprimento de onda e a velocidade. No efeito Doppler, modifica-se a frequência. Uma outra observação que vamos fazer aqui é o seguinte: em ondas mecânicas, a amplitude está diretamente relacionada com a energia da onda, enquanto que nas ondas eletromagnéticas a frequência está diretamente relacionada com a energia transportada pela onda. Então, quanto maior a frequência da onda, mais energia ela transporta. Então, uma onda de raio-x, por exemplo, analisando o espectro eletromagnético, transporta mais energia do que uma onda de micro-ondas, por exemplo. Moçada, esses são os conceitos básicos de ondulatório. Na próxima aula, começarei a falar sobre os fenômenos ondulatórios. Valeu!